E o ciclo se repete, meu amigo. A água bate na bunda, esses incompetentes resolvem que precisam fazer alguma coisa para mudar o cenário. Esses são os incompetentes que administram o time que a gente torce. Fala aí, seus peixão, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Vamos falar aí sobre saídas do Santos, né? Que agora começou uma nova cortina de fumaça. O Santos tem uma lista de dispensa, precisam ter mudanças no time de futebol, porque foi feita uma análise. Não foi feita uma análise de nada. A grande verdade é que o Santos, né? A diretoria do Santos agora está com medo porque a principal torcida organizada do Santos resolveu protestar contra eles. Essa é a grande verdade, cara. Essa é a grande verdade. Infelizmente, tá? Porque não foi falta de aviso, não foi falta de análise por parte de quem cobre o Santos, de quem fala do Santos, de criadores de conteúdo, nós, né, que somos os responsáveis pela crise implementada no clube, nós que pressionamos a diretoria negativamente, nós que criticamos jogadores que não performam de direito, nós que somos os grandes responsáveis, como esses vagabundos gostam de falar em rede social, né? Gostam de ficar falando, vociferando, que quem não é santista de verdade, que fica criticando o jogador que não joga nada, que critica gestão e tal. E uma coisa está mudando, graças a Deus. O foco não está no treinador, por mais que mereça críticas, e elas estão sendo feitas. O foco principal não é o treinador, é a diretoria. São eles que merecem ser criticados. Eles tentam usar o treinador como escudo e para-raio e ele comete erros para que isso aconteça, mas o foco está no trabalho deles, no péssimo trabalho desses incompetentes que estão na administração do Santos Futebol Clube, tá certo? Vamos falar sobre isso e peço de antemão seu like, seu comentário é muito importante e, óbvio, sua visita na Fut Fanatics, na melhor loja de todos os tempos da Galacta. Pois é, você tem 7% de desconto com o cupom aqui do canal, Peixão na Fut 7, tá? Desconto, a linha do Santos, basicamente tudo tá com desconto, né? O desconto Peixão na Fut 7 ele é cumulativo, ou seja, você pode usar esse desconto com diversas compras, tá bom? Mais em compras, inclusive, que já tem um desconto prévio, você bota o Peixão na Fut 7, o desconto aplica em cima desse desconto também. Então, ele é cumulativo dentro do site, tá? Para ir na Fut Fanatics é muito fácil, só clicar no primeiro link que está aqui na descrição ou no QR Code que está aparecendo aqui na sua tela, aqui embaixo, tá? Só clicar e ir lá na Fut Fanatics. E durante o vídeo, eu deixo sugestões de produtos aqui da Fut Fanatics, tá? Vou deixar produtos do Santos, eles vão ficar aparecendo aqui no canto aqui, ó. Perto onde está a cabeça do desenho aqui, né? Eu de Kleber Xavier, tá aqui, vão aparecendo sugestões de produtos ao longo do vídeo. São todos da Fut Fanatics, tá? Ele manda para a loja do Mercado Livre da Fut Fanatics, tá bom? Mas são todos da Fut Fanatics, você pode ficar tranquilo que todos os produtos da Fut Fanatics são originais. Então vou deixar produtos do Santos aparecendo aqui enquanto eu falo, mas outros produtos também, para você ver que a gama de produtos dentro da loja é um espetáculo, tá? Então vai lá na Fut Fanatics, eu garanto que você vai curtir a melhor loja, entrega super rápida e extremamente seguro, porque é 100% original tudo o que tem lá. Fechado? Vamos falar aí das dispensas e negociações do Santos. E a gente precisa voltar um pouquinho no passado. Inclusive, ó, só para mostrar, essa aqui eu peguei lá na Fut Fanatics, ó, acho que é de 2017 essa camisa aqui, ó. Porque eu sou cliente antigo. Olha só que peita maravilhosa do Unidos de Manchester. Pois é, essa aqui é maravilhosa, cara. Eu amo essa camisa aqui. É uma das que eu não quis vender aí quando eu tava vendendo as camisas aí por causa da situação do meu cachorrinho, né? Infelizmente partiu, né? Mas essa aqui ficou para coleção que ainda eu mantenho, né? Ficaram por volta de 70 camisas aí da minha coleção, tinha 200 e pouco, né? Mas ficaram algumas aí, essa é uma das que ficou, né? E agora eu tô pegando novas, tô refazendo minha coleção graças à parceria com a Fut Fanatics. Mas vamos lá, vamos falar aí. Essa lista de dispensa. A gente precisa voltar um pouquinho no passado, por quê? Os jogadores que a gente vem falando e apontando que precisam ser negociados ou que não deveriam ter sido contratados e tal, né? Não são de agora essas falas. Elas já são antigas. Para voltar recentemente, no fim da temporada, né, quando o Santos emendou aquelas 3 vitórias do final do Campeonato Brasileiro, né, e muita gente, né, mas principalmente essa diretoria vagabunda e incompetente que está no Santos,
capitaneada pelo senhor Marcelo Teixeira e tendo como diretor de futebol o senhor Alexandre Matos, né? Eles decidiram que o time era bom. O time tá bom, é isso aí mesmo. Ano que vem vai estar tudo certo, vamos ganhar tudo. E se escorando, a gente tem que ser justo, se escorando 100% nas costas do que o Neymar pode render. E óbvio, você ter o Neymar, vai ter diferença, o Neymar vai chamar a responsabilidade, só que essa diretoria vagabunda, ela não conseguiu conceber na cabeça deles, da incompetência deles, de que a gente precisa potencializar o redor. Não com jogador velho, não com jogador em decadência, mas com jogadores com sede de jogo, né? O tal do cachorro magro, jogador com fome de mostrar resultado, com qualidade, curva de crescimento e investir certo. Isso não foi feito. Isso está sendo falado, há muito tempo, tá? Enfim, informações aí do Musetti, do Wagner Frederico, né, dos setoristas do Santos aí, se eu errei algum nome, me perdoe, né, do Lucas Barros, do Diário do Peixe, da Laura Marcelo, tem muito setorista bom, do Bruno Lima. O Santos está emprestando, nesse momento, o Tiquinho Soares para o Mirassol. Parte técnica, tá certo. Tá certo, tem que emprestar mesmo, porque o Tiquinho Soares não rende no Santos, cara. Não rende, infelizmente, deu muito errado, e isso foi falado lá no começo. Eu tenho que falar, porque volta lá no começo de 25, acho que no final de 24, mas acho que no começo de 25, para ser mais exato, eu faço uma lista de sugestões de jogadores. E o Tiquinho estava sugerido que ia se fechar com o Santos. E eu falo naquela lista, eu coloquei o David Washington, tá? Naquela lista de scout de 2025. Porque eu achava que era uma aposta válida, um empréstimo e tal, não rendeu. Infelizmente, o David Washington não aconteceu na carreira, ele não continua não jogando no Chelsea, está lá encostado, vai acabar o contrato, ele vai para algum outro clube, vai tentar fazer a carreira, mas não aconteceu. Mas naquela lista que eu sugiro o David Washington, eu falo, o Tiquinho Soares não pode ser um nome na lista do Santos, porque faz muito tempo que ele não joga, ele está muito mal, ele já é envelhecido e tal. E aí o presidente do Santos faz aquela cagada homérica, a gente não pode botar essa culpa nas costas do Alexandre Matos, tá? Porque era o Pedro Martins, o CEO do Santos, né? A gente não pode botar essa culpa, mas o presidente do Santos foi no Benjamin Bach, lá no Benjamin Múcio, e falou com orgulho. Vendemos o Jair na maior transferência de um zagueiro dentro do futebol brasileiro e ainda trouxemos o Tiquinho Soares, que potencializa o nosso ataque e o escambau. Pois é, né? O Santos, na operação Jair, Botafogo, o Santos pagou, né? Teve desconto, mais 3 milhões de euros pelo Tiquinho Soares, com 34 anos, e deu 3 anos de contrato para ele. O contrato com o Tiquinho Soares vai até o fim de 2027. O Santos fez isso com um atleta de 34 anos, que já estava pelo menos 1 ano e meio jogando mal, né? Isso foi falado, foi muito falado, né? Mas trouxe o jogador. Agora, né, e deu a ele 3 anos de contrato, um salário de quase 1,5 milhão por mês. Agora empresta ao Mirassol, vai pagar boa parte do salário, deveria pagar boa parte do salário, não sabemos se vai pagar, mas deveria, né? Eu acho que o Santos não vai pagar, porque o Santos é um clube vagabundo, né? Essa diretoria é omissa, incompetente, vagabundo. Mas, né, vai emprestar aí para o Mirassol e pode ser que ele vá bem, tá? É outra pressão, é outro tipo de jogo, mas com certeza jogar contra o Santos vai fazer o gol, mas eu acho que vai botar no contrato que não pode jogar, eu sou contra isso, mas enfim, né? Tecnicamente falando, uma boa saída. A outra saída é do JP Sherman, que está indo para o Coritiba emprestado. Eu já vejo com bons olhos, porque o Vojvoda não usa, tá um dos erros dele, né? Prefere bancar o Mike, que é um lixo de jogador no Santos, né? E não usa o JP Sherman. Não deu minutos para o JP Sherman. Então eu prefiro que ele seja emprestado para que ele repita o caminho do Miguel, né? Demorou 1 ano para fazer isso? Demorou 1 ano para fazer isso. Rebaixou ele para o Sub-20 de novo, tal, em vez de emprestar ele para jogar a Série B ano passado e ter uma resposta melhor, mas enfim, repetiu o mesmo erro do Miguel. Enfim, empresta o jogador para que ele renda em outro clube, né? Vai jogar a Série A pelo Coritiba, tomara que ele jogue, que ele mostre potencial e volte pronto para jogar pelo Santos ou para ser uma venda boa. Que isso aconteça, tá bom? E aí outros nomes estão sendo falados de saídas do Santos, né? Retorno do Lautaro Dias para o Cruzeiro, que eu não acho que vai acontecer, acho que ele fica até o meio do ano emprestado, se bem que eu acho que o empréstimo dele vai até o final do ano, né? Mas retorno do Lautaro Dias, outros jogadores que podem sair, né? Se vier ofertas pelo Schmidt, vai ser avaliado uma venda. E o meu ponto é simples. Precisou de 11 jogos em 2026 para que uma avaliação de elenco fosse feita? O que mudou do fim do ano do Campeonato Brasileiro, no começo de dezembro? O Brasileirão se encerrou no dia 3 de dezembro. 3 de dezembro. A diretoria do Santos ficou um mês de dezembro inteiro sem saber negociar nenhum atleta para saída, sem
monitorar ou montar uma lista de jogadores que seriam negociados. Nada. Porque aqueles incompetentes e vagabundos que ali estão simplesmente deduziram que não, o time tá bom, olha como encerrou o campeonato, né? Lembrando que venceu o rebaixado Sport, o rebaixado Juventude e o Cruzeiro na Vila Belmiro, que já estava só pensando nas finais de Copa do Brasil. Foi isso que o Santos venceu os 3 jogos, jogou bem, tá? Mereceu vencer os 3 jogos, foi melhor que os outros adversários, mas um contexto completamente fora do que estava sendo apresentado anteriormente. Então, as críticas que estavam sendo feitas até o jogo contra o Sport, elas pararam de acontecer? Não, elas não pararam de acontecer, mas esses vagabundos que ali estão resolveram que estava tudo certo. O time estava bom, era só acertar uma coisa ou outra. E aí, o que o Santos faz? Ele vende o seu principal jogador, né, de defesa, que era o Souza, não traz ninguém, investe no Lira, que eu sou super a favor, mas é detectado. Não, beleza. Vamos vender o Souza para pagar transfer do baixo e o ciclo se repete. Então demoraram 11 jogos para entender que precisa fazer uma reformulação no elenco. Já perdeu o começo do ano. O Santos, e diretoria passa, diretoria vem, repete o mesmo erro há 5 anos. O torcedor e os criadores de conteúdo, os setoristas, né, as pessoas que opinam sobre o Santos, fazem sempre a mesma análise. Precisa reformular esse elenco com esse caminho. Jogadores com perfil de sede de jogo, jogadores que podem custar pouco ou que aspiram a uma coisa maior na carreira e que tem potencial de curva de crescimento, e o Santos faz a mesma coisa. Traz jogador velho, né? E jogador velho, gente, pode ser um jogador de 29 anos, tá? Mas é jogador burro cansado, aquele cara que já trabalhou a vida inteira, já tá estagnado, não quer provar mais nada, é o último contrato da carreira, tô super bem, já fiz a minha carreira, então o Santos faz isso, repete esse ciclo. Traz um jogador cansado, já com a carreira consolidada, sem novas aspirações, dá um contrato gigantesco, dá uma mega-sena no bolso de cada um desses caras e deteriora a base, não usa os jogadores para potencializá-los e vende o mais rápido possível para trazer de novo esses jogadores burros, cansados, velhos, etc. E repete o ciclo. E eu não sou contra contratar jogador mais velho. Eu sou contra a falta de análise, que é o que acontece dentro do Santos. E muito, né? Eu não sou contra contratar o Zé Rafael. Eu não sou contra. Eu acho que ele é um jogador realmente muito bom. Só que você não traz Zé Rafael para dividir com o Rincon, Schmidt e Arão. Você tem 2. Então, vamos de Arão e Zé Rafael. Os outros 2 nós vamos vender. E vamos ou trazer um jogador jovem, de uma idade boa, que tem essa sede de jogo, como o Zé Aldo ou como o Loyola, para ter um elenco balanceado. O Santos não tem um elenco balanceado. O Santos tem uns caras muito mais velhos e uns muito mais novos. Então o equilíbrio ele não acontece. Falta esse discernimento dentro da diretoria do Santos. E esse ciclo se repete há muito tempo. Ou fazia o que o Rueda fazia. Traz Mendonça e Messias, fala que são reforços de peso para a temporada, os jogadores tinham sido rebaixados um ano antes. É sempre a mesma coisa. E aí a gente vai, faz análise, monitora nome, escreve nome, pesquisa, faz análise de mercado, dentro do que pode acontecer, monta uma lista de nomes, até de jogadores sem contrato, e oferece, né, para a diretoria sem custo nenhum, né? E nada é feito. Nada é feito. Então, eu entendo quando o Peu, por exemplo, que está fazendo conteúdo aqui no YouTube, vai e manda mensagem para o Matos e tal, mas você pode até não gostar ou achar que não tem que sugerir jogador, mas você entende que é um torcedor que tá querendo o melhor para o clube? Óbvio, né? A gente tá querendo o melhor para o clube. Então a gente vai, se tem algum tipo de voz, algum tipo de contato, a gente manda sugestão. E outra, às vezes a sugestão vem de onde menos se espera também. Óbvio que num contexto de análise não deveria acontecer de aceitar de qualquer um, né? Ou de qualquer pessoa, eu me incluo nessa. Mas quando o Matos e o Marcelo Teixeira falam, você percebe que não tem convicção de nada. 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 É um eterno nada. O Santos precisaria se livrar de jogadores como o Mike, que custa muito dinheiro, não traz retorno, né? O Schmidt, que já não dá mais, né? O Rincon, que tem contrato até o fim do ano, se eu não me engano. Outro que foi contrato longo, aí já gestão do Rueda, mas mantido. Baço, sabe? Só pensando aqui, Lautaro Dias, que não dá retorno nenhum, sabe?
Só que o Santos traz jogadores, né? Até o Roleiser tem que pensar aí se vale a pena não, porque tem mercado. Não funcionou no Santos até agora, tá? Só que já tem mais de um ano de clube. Ele deveria já estar funcionando, né? Tem mercado. Mas deveria ser feita uma análise mais minuciosa. Por que você para e analisa hoje? Quem que tá rendendo? O Brazão, né? O Miguelito, né? Agora não aparece um aqui nos comentários. Ah, ele é horrível, é bagre, tem que se livrar, não sei o quê. Agora que ele tá jogando bem, todos esses caras que ficaram me xingando por anos a fio, eu falei, tem que oportunizar, tem que dar minutagem, tem que ser testado, tem que dar uma resposta, usar mesmo. Sabe quem tá usando efetivamente o Miguel no Santos? O Vojvoda. Todos os outros treinadores que passaram antes do Vojvoda não deram oportunidade de minutagem boa para o Miguel. Só o Vojvoda. Tá? Era isso que eu cobrava lá de 2024, daquele incompetente do Carille, tá? Era isso que eu cobrava. Sequência, minutagem. Então, os que estão rendendo, Brazão, Miguel, Bom Tempo, que, óbvio, não recebeu tantas chances agora porque veio de uma cirurgia, mas quanto tempo o Vojvoda deixou o Bom Tempo comendo banco para todos os meio-campistas do Santos? O Vitor Hugo, inclusive, foi péssimo no Santos, não deu, o Bom Tempo não jogou, né? Ele esteve 2024 disponível inteiro. E do Bom Tempo, eu posso falar com muita tranquilidade. Eu falo, é o melhor meio-campista que o Santos tem disponível. É o Bom Tempo desde o Campeonato Paulista de 2025. Pode voltar nos vídeos e conferir. Eu falo, é o melhor meio-campista, tecnicamente falando, do Santos. E era. E ele devia ter sido utilizado 2024 inteiro. Por quê? Porque um jogador jovem, ele vai oscilar. Só que eu queria que um treinador como o Vojvoda, ele tivesse a mesma paciência com um Bom Tempo que ele tem com o Zé Rafael, que ele tinha com o Vitor Hugo, que ele tem com o João Schmidt, entendeu? Esse tipo de paciência de banca em um jogador jovem, eu quero ver. Quando a gente fala de oportunizar a base, não é usar todos os jogadores de base. Só que, por exemplo, o que está acontecendo na defesa do Santos? Tá uma bosta, né? Bosta, é isso aí, tá uma bosta. Então você tem o Luan Pérez, que tá melhor que os outros. Aí não tem o Adonis Frias, que é o titular, junto com o Luan Pérez. Não tem um dos dois. Os outros dois estão um lixo, que são o Zé Ivaldo e Basso. Quem que eu vou oportunizar? O João Ananias e o João Alencar. Ah, mas eles são jovens e inexperientes. Pois é, mas eles precisam jogar porque os outros dois que estão acima deles são duas porcarias, que não conseguem jogar. Não conseguem entregar nada. Um faz pênalti, jogo sim, jogo não, e o outro não consegue correr em linha reta. É o Mike brasileiro, o João Basso. Tá ali porque é parça do Neymar, porque é bonitão. Porque posa bonito com camisa. Porque qualidade de jogo não entrega bosta nenhuma. Toda vez é a mesma coisa. O Basso tem momentos bem no Santos. Assim, é um jogo ou outro. O jogo contra o Botafogo na Vila Belmiro jogou bem. Você vai pegar uma coisa ou outra, mas assim, é esporádico demais. Então são 10 apresentações ruins e uma boa. Ah, nossa, ele jogou bem. Não pode ser assim. Então eu prefiro que esse jovem que está subindo tenha oportunidades. Já tem um experiente do lado, então bota um jovem ali. O Ananias é canhoto, então vai ser complicado. Então, o Ananias jogou de lateral? Vamos testar ele, porque o Escobar é fraco. Eu não gosto do Escobar, mas enfim, está sendo utilizado. O Lira está oscilando, que é normal para um jovem. Então vamos tentar o outro. E vai bancando o jovem para que ele jogue. E isso está acontecendo com o Vojvoda, tá? Ele está jogando, o Lira está jogando. Jogo sim, jogo não. Um jogo sim, 2 jogos sim, um não. Beleza, isso eu entendo. Eu acho que isso faz parte de oportunizar um jovem. Isso tem que ser feito. Isso tem que ser feito com o Gustavinho, né? Deveria ter sido feito com o Rian, que teve que ser emprestado para o Avaí para ver se dá uma resposta. Demorou 1 ano para fazer isso. Então a saída do Sherman, eu entendo. Eu acho que ele tem que ser emprestado mesmo para que ele tenha uma resposta. Mas é isso quando a gente fala de oportunidade da base. O Matheus Xavier, o Robinho Júnior mesmo, que eu vou fazer um vídeo exclusivo sobre ele, porque eu acho que estão empurrando uma narrativa para a gente ficar com raiva do atleta. Sabe? Isso tem sido feito muito por essa diretoria do Santos. Eles queimam um ativo para que a torcida tenha raiva. A saída do Souza foi isso. Então a gente tem que pensar nisso tudo, tá? Enfim, eu quero saber sua opinião, tá? Mas não se esqueça, o grande responsável por tudo isso se chama Marcelo Pirillo Teixeira e ele se senta na cadeira de presidente do Santos. Então cobre muito dele. Porque ele é o responsável, embora ele tente fazer cortina de fumaça, empurrar assuntos e narrativas para que a gente mude o foco. Ele é o foco, tá? E graças a Deus a gente está numa época de rede social que hoje ele não consegue controlar a narrativa. O desespero dele é esse, porque ele não consegue controlar a narrativa como ele conseguia na gestão anterior dele. Antes ele conseguia controlar a narrativa. Antes ele conseguia controlar de alguma maneira o que saía, o que era falado, para que a torcida mudasse o foco. Hoje ele não consegue.
ele não consegue. Ele é incompetente nesse nível, tá bom? Deixe sua opinião nos comentários. A gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um beijo. Até a próxima. Valeu.